Senhoras e senhores, meu respeitável público, se vocês ainda não viram nenhuma análise das oitavas de final da Liga dos Campeões, talvez você seja a única pessoa assistindo esse vídeo. Porque Fred e Beckler vão fazer o que todo mundo já fez de sexta-feira pra cá, Frederico, que é falar sobre os 8 confrontos, mas do nosso jeitinho. Do nosso jeitinho, que talvez traga para você que nos está assistindo com uma incrível paciência e uma capacidade de repetição de conteúdo, né, muito admirável, talvez uma justificativa, né, para você estar aqui com a gente, porque é só aqui que você vai ver essa análise que de vez em quando é séria, de vez em quando é zero séria e passa por indicações que a gente talvez não conheça e passa por um out of context que muitas vezes acaba sendo o melhor pedaço desse programa depois da vinheta. Frederico, vamos confronto a confronto, começando com Barcelona e Benfica. Um pequeno histórico desse confronto, 10 jogos, 4 vitórias do Barça, 4 empates e 2 vitórias do Benfica. Ganhou a final de 61 e ganhou em 2021 por 3-0, fase de grupos. Jorge Jesus era o técnico, Darwin Núñez do lado do Benfica, Memphis do lado do Barcelona. Nessa temporada, um 5-4 para o Barça, em um jogo que me pareceu o Benfica muito mais confortável em campo, apesar da derrota, do que o Barcelona apresentou. É um histórico positivo para o Benfica, né? Essa memória mais recente, apesar da derrota, é um time que conseguiu encaixar muito bem o jogo com o Barcelona, mas também acho que é uma memória que o Barcelona possa se sentir confortável de pensar, mesmo no dia ruim, eu consegui fazer esse tanto de gol para cima do Benfica e consegui jogar, ganhar lá na Luz. Então, por mais que o Benfica não seja um adversário muito simples de você bater, por mais que o Barcelona talvez em alguns momentos tenha alguns baixos na temporada e não consegue ter tanta estabilidade como a gente imagina, tanto é que em La Liga volta e meia está fora da liderança, eu não consigo ver muitas possibilidades do Benfica passar, não. Decide fora de casa, esse Barcelona em jogos grandes atua de maneira congruente com o jogo, é um Barcelona de picos que são muito encantadores e que trazem sensações de um time que vai chegar longe nessa Liga dos Campeões também. Então eu não sinto um Barcelona capaz de tropeçar nas próprias pernas e abrir muitas possibilidades para esse Benfica não, Beckler. Eu acho o Barcelona favorito também. O sorteio para o Barcelona é bom porque tira o Paris Saint-Germain da frente dele, que era um time acho que muito mais perigoso do que o Benfica. Não que o Benfica não seja, mas o Paris Saint-Germain era mais. Uma oitava de final da Liga dos Campeões é normal que você encontre já dificuldades e o Benfica já é dificuldade para o Barcelona. Mas se esse time quer ser favorito ao título e tal, tem que passar. E pegou um bom caminho o Barça, porque se passar do Benfica, terá pela frente ou Borussia Dortmund ou Lille. O 11º da Bundesliga contra o 5º da Liga 1, Fred. Pois é, o Barcelona, é muito difícil falar isso, mas está com o pé nas semifinais, né? Tudo pode acontecer, cada time tem o risco de ter um Theo Hernandes para chamar de si no mata-mata de Liga dos Campeões, mas o Barcelona pegou um caminho muito, muito, muito bem-vindo, cara. Não é só o caminho, né? É o que esse time é capaz de produzir. Então você juntando uma coisa com a outra, vê o Barcelona como semifinalista da Liga dos Campeões, o que não acontece desde o Liverpool, é isso? É isso, 2019. Pois é algo que... Tinha tempo que a gente não falava desse jogo, né? Assim, no bingo do Fred Beckler explicam, já marcamos cedo hoje. As semifinais são quando da Champions? Em abril? Em maio? Em maio. Então, aí a gente pode falar de novo desse jogo quando o Barcelona estiver nas semifinais. Dortmund e Lille. Desse jogo aqui, o que eu tenho para mais ou menos prospectado o que a gente vai ter pela frente é que são dois times muito irregulares. Eu acho que o Lille é mais casca grossa do que o Dortmund. É mais difícil vencer o Lille do que o Dortmund, eu tenho essa impressão. Não é um time muito propositivo, que sai muito, mas para vencer o Lille você tem que jogar muito bem. É difícil ganhar do Lille, e o Dortmund eu acho muito mais inconstante, muito mais uma montanha russa, altos e baixos, e nessa temporada muito mais baixos. Estou falando aqui o 11º da Bundesliga, de um torneio de 18. O Dortmund só foi para esta Champions porque a Alemanha teve 5 vagas, porque ele não ficou no G4 na temporada passada, apesar de ser finalista da Liga dos Campeões, e dessa vez ele está na metade de baixo da tabela. Eu coloco um favoritismo pro Lille, cara. Decide em casa, é um time... Tem uma palavra... É um time resiliente, é um time que te puxa um pouco para baixo, é um time que consegue fazer com que você
você desça um pouco do pedestal e no mano a mano ali, meio que na mesma prateleira, conseguiu, por exemplo, colocar o Liverpool com dificuldades em Anfield. É um time que venceu do Real Madrid, é um time que, para além desses resultados mais chamativos, tem atuações consistentes dentro da Liga dos Campeões. É uma belíssima surpresa dessa Champions, não ficou no G8 à toa e pode passar sim com um bom resultado no Signal Iduna Park, decidindo em casa, e decidindo em casa também caso passe para as quartas e provavelmente enfrente o Barcelona, né? É uma grata surpresa dessa Liga dos Campeões, é o Jonathan David brilhando na frente, tem o Alexandro brasileiro jogando muito bem, umas grandes revelações dessa Liga dos Campeões também. Eu gosto da consistência apresentada por esse time do Lille, e acho que o Borussia é uma presa quase que perfeita, cara. Esse time de instabilidade dentro do próprio jogo, o Lille não se assusta com muita coisa e pode ser que consiga confirmar o que a gente vê, acho que você também, né? Como favoritismo pro time francês. Eu também acho. Só tem um fator mais experiente, o Dortmund, que acabou de chegar numa final e tem muitos jogadores que estavam, que é uma pequena vantagem que tem o Dortmund, mas nem decide em casa, né? A força do seu estádio, da sua torcida, nem terá isso o Dortmund a seu favor nesse confronto contra o Lille. Esse é um lado de uma chave que vai definir um semifinalista, que ainda tem deste lado da chave Bayern contra Bayer Leverkusen. 3 confrontos nessa temporada, bem diferentes entre si. A nível de análise é quase anulado, porque o Neuer é expulso com 15 minutos do primeiro tempo e o Bayern tenta sobreviver, não sobrevive na Pokal, que é a Copa da Alemanha. O Leverkusen vence por 1-0. No campeonato alemão, no jogo da ida em Munique, só o Bayern jogou, o Leverkusen quase não finalizou, empatou por 1-1, e no jogo da volta é absolutamente o contrário. O Bayern de Munique não acertou o alvo, o empate por 0-0, no jogo que o Leverkusen colocou 2 bolas na trave. Este jogo da volta, que o Bayern de Munique não conseguiu atacar, é o jogo mais recente, Fred. Talvez sirva mais de referência do que o jogo lá de outubro. Pois é, e essa última memória fica ainda pior com o que o Bayern fez contra o Celtic, né? Então é um Bayern que está numa queda livre em termos de atuação na temporada. Tem uma gordura na liderança da Bundesliga, não sei até que ponto pode administrar isso para rodar o elenco, ou se não precisa rodar o elenco, precisa dar minutagem para a galera depois da pausa de inverno da Bundesliga. Não sei como que o Kompany vai administrar isso e decidindo fora, né? Então precisa de um muito bom resultado no palco da final dessa Liga dos Campeões para chegar lá e visitar o Leverkusen com condições de passar. Eu sinceramente vejo um favoritismo razoável para o time do Xabi Alonso nesse confronto. Eu sei que talvez no palco de Champions, aquilo que você falou do Borussia contra o Lille, em diferentes contextos também pode acontecer com o Leverkusen, né? A primeira Champions de muita gente desse elenco, a primeira Champions do Xabi Alonso como treinador. Então talvez dentro desses contextos assuste um pouco o Leverkusen. É aquela história que daqui a pouco a gente pode falar de Real Madrid e Atlético, né? Quando a Champions vira outra coisa do que como ela liga. Não sei se é esse o fator que pode talvez trazer um pouco mais de equilíbrio para o lado do Bayern de Munique. Eu acho bastante equilibrado esse confronto, 55-45 Bayern de Munique, se muito, exatamente por isso, por o Bayern ser um clube maior, os jogadores que estarem ali entenderem também isso, pode fazer que na hora de decidir eles cresçam em relação aos jogadores do Bayer Leverkusen que não estão tão acostumados. O momento futebolístico do Bayern não é bom, mas o Leverkusen também passa por uma temporada de altos e baixos. Está até no momento melhor agora, mas vem de tropeçar 3 rodadas atrás do campeonato alemão. Então, acho bem certo esse jogo daqui. Vamos ver para que lado que decanta, mas assim, eu acho muito equilibrado. Quem passar desse jogo pega Feyenoord ou Inter de Milão. Aqui me parece o confronto mais desequilibrado das oitavas de final. Também tô contigo nessa, cara. O Feyenoord passa pelo Milan, muito porque é o Milan. Inclusive vai decidir no mesmo estádio, né? Agora mais uma tentativa de classificação na Liga dos Campeões. E a Inter não é o Milan. A Inter é um time muito mais confiável. A Inter é um time de poucos lampejos lá no topo, né? Mas também é um time de poucas quedas, assim. É um time de poucos picos e poucos fossos. Ou fossos, não sei como é que é o plural de fosso. Mas a Inter de Milão é um time mais confiável. É um time muito... vai numa velocidade média que você pode contar que vai terminar a corrida. Então, cara, é um pedaço de carne muito grande pro Feyenoord mastigar. Eu não consigo ver
muita maneira do Feyenoord conseguir essa classificação. Você mesmo disse no melhor futebol do mundo que ainda vai ter muitos dos desfalques que teve contra o Milan, né? Então acho que é um jogo para a Inter vencer as duas pernas. O Feyenoord enfrentou o Milan sem 10 jogadores. Era um grupo muito modificado para o jogo. Uma média de idade muito baixa de 23 anos, um grupo muito inexperiente além de tudo, e que só conseguiu reagir contra o Milan depois da expulsão do Theo Hernandes. Entrevistei o João Félix depois do jogo, ele chegou a falar, o segundo gol ia sair mais cedo ou mais tarde. E o Theo Hernandes estragou o jogo do Milan. E estragou uma belíssima oitava de final, inclusive, né? Que a gente poderia ter Inter e Milan, que seria do lado de Real Madrid e Atlético de Madrid, o grande jogo dessas oitavas de final. O Feyenoord é só o quarto colocado no momento que a gente está gravando isso do campeonato holandês. Acabou de trocar de técnico, acabou de chegar Robin van Persie para treinar a equipe, que tem como grande nome o brasileiro Igor Paixão, porque além de tudo perdeu seu artilheiro, o Santi Giménez, que foi jogar no Milan essa temporada. Então, para jogar contra um time tão consistente contra a Inter, acho que vai ser bem diferente para o Feyenoord o que ele teve o 3-3 contra o Manchester City, que era um time muito inconsistente. Ele ter vencido o Bayern por 3-0, que é o Bayern um time muito inconsistente. Ele ter ganhado do Benfica 3-1, que é inconsistente também, e ter eliminado o Milan, porque a Inter é muito mais rocosa, é um time muito mais feito de pedra do que esses outros que enfrentou. Do outro lado da chave, a gente tem Paris Saint-Germain e Liverpool. E aqui, Fred, eu acho que o Liverpool foi quem se deu pior no sorteio. Por pegar um time que vem em uma crescente muito grande e se passar a ter um confronto interno contra um possível time inglês, que seria também muito ruim para o Liverpool, porque é o Aston Villa, que já mostrou para o Liverpool há pouco tempo e decidirá em casa, se for o Aston Villa, as quartas de final da Champions. Então, a melhor campanha, para mim, pega o caminho mais difícil até a final. Porque eu pensando em outro que se classificou no G8 e deu azar também no sorteio, que é claramente o Atlético de Madrid, a outra opção é o Bayern de Munique. A outra opção do Liverpool era o Benfica. Então, assim, com todo o respeito ao Benfica, que a gente já analisou aqui, que pode fazer jogo duro com o Barcelona, apesar de não ser favorito, longe disso, para o Liverpool seria um encaixe de jogo muito melhor. Acho que seria pegar uma equipe que tá voando que nem uma barata tonta nessa temporada, que é o Benfica do Bruno Lage, enquanto o PSG tem a curva de ascendência mais acentuada nesse começo de 2025. Vive uma grande fase, tem peças muito interessantes, é um time muito jovem, é um time muito fluido, mas ainda acho que o Liverpool é o favorito, tá? O Liverpool, ele passa por um momento de instabilidade, mas que não apresenta resultados desastrosos. É um Liverpool que, apesar das instabilidades, está conseguindo domar jogos difíceis, está conseguindo segurar. É um Liverpool que está terminando mal os jogos. Contra o Everton foi assim, contra o Aston Villa foi assim. Sinto que pode ser a conta de uma diretoria que não deu muitas peças para o Arne Slot trabalhar. E aí ele está tendo que rodar pouco o time titular e a quilometragem está chegando nas pernas desses jogadores. O PSG é o contrário, né? O que ajuda o Liverpool, além, sinto eu, de ter um time melhor do que o PSG, efetivamente, é decidir em casa. Evidentemente, né, Anfield, eu não preciso explicar porque é importante para o Liverpool e porque assusta os adversários, historicamente é assim. E porque o calendário ajuda o Liverpool. Olha o milagre, né? No fim de semana anterior à viagem de Paris, ele folga, porque está eliminado da Copa da Inglaterra. Então, em vez de enfrentar o Manchester City fora de casa na Copa da Inglaterra, porque esse foi o resultado de quem se classificou no lugar do Liverpool, o coitado do Plymouth, ele está descansando, recuperando os jogadores, e entre os jogos contra o Paris, enfrenta o Lanterna Southampton em Liverpool. Então, em algum grau, o calendário tão turbulento e tão problemático do futebol inglês ajudou o Liverpool nesse confronto. Eu acho que isso pode fazer diferença para um elenco que precisa desesperadamente de algum descanso. Olha aí como perder é bom, ó. Olha como perder é bom. Exato. Perdeu a chance de ganhar um título, mas vai poder ter um final de semana um pouco mais tranquilo. Sempre que você vê o seu time perdendo em qualquer campeonato que seja, olha pelo lado positivo, que pelo menos os jogadores vão poder descansar, porque eles estão com as pernas muito pesadinhas. Não, e tem muito time que é melhor para o torcedor ele estar de férias do que jogando. Exatamente. Outro dia, o técnico do Tottenham foi perguntado sobre isso, né? Se tinha sido uma das melhores semanas dele na temporada. Porque o Tottenham não tinha jogado, então não tinha perdido. E ele fala isso, né? E ele fala isso, ele entende muito bem para onde a pergunta estava indo e concorda com ela. O que é o melhor. Não é o repórter ser maldoso, é o técnico concordar com a maldade contra o time dele.
Eu acho o PSG um adversário muito perigoso para o Liverpool, muito perigoso. Só que o Paris Saint-Germain gosta de buscar lá em cima. O Liverpool, os bons momentos do Liverpool essa temporada são de transições muito rápidas. Então esse encaixe de jogo, claro que pode sair ruim porque o Paris Saint-Germain pode recuperar muitas bolas perto do gol, mas se o Liverpool tiver uma saída de bola boa nesses jogos, eu acho que correr contra o Paris Saint-Germain com um ataque rápido como tem com o Luiz Dias, Salah e se o Gakpo se recuperar a tempo, é uma boa vantagem para o Liverpool, que além de tudo também joga contra um adversário muito jovem. Barcola, Boué, João Neves, Pancho na defesa, Doué. Tem alguns mais experientes como Hakimi, Dembélé, Fabian Ruiz, Donnarumma, Marquinhos, mas também tem muitos jovens nesse time do Paris Saint-Germain e isso pode pesar a favor do Liverpool. Quem passar pega Clube Brugge contra Aston Villa. Clube Brugge já fez muita graça nessa Liga dos Campeões, Fred. Será que faz mais uma? Inclusive contra o próprio Villa, né? Vence. O único jogo na história entre os dois. Exatamente. Vence na primeira fase na Bélgica, o Aston Villa por 1-0. O Villa titularíssimo, não foi, sei lá, o PSV ganhando do Liverpool na última rodada, o Liverpool reserva. Não, foi uma vitória mano a mano ali, tete a tete entre Bruges e Aston Villa. Eu confio muito no Aston Villa, acho que passa, por melhor que esteja o Bruges, e realmente tem jogos muito interessantes. Cara, contra o City, mesmo perdendo aqui, faz um primeiro tempo animal, tem outras atuações muito boas nessa primeira fase. 2 vitórias sobre a Atalanta, que é um time duro. Exatamente. Consegue vencer na Bélgica e depois lá em Bérgamo. É um Bruges que chega grande para esse confronto, mas é um Aston Villa que tem no Unai Emery uma figura muito copeira, né? Europa League com Sevilha, com Villarreal, e que chega numa Champions com um adversário muito bem-vindo, vai. Assim, pro Aston Villa foi muito bom você enfrentar esse Clube Bruges agora. Eu não lembro qual era a outra opção. Era Bruges ou... Rapaz, eu vou achar. Borussia Dortmund? Ou Borussia Dortmund. Acho que é isso mesmo. É isso. É. O Dortmund também teria problemas para enfrentar esse Aston Villa, mas acho que o Bruges, por mais competente que seja, não acho que vá conseguir fazer frente a esse Aston Villa com peças que chegam querendo mostrar alguma coisa para recuperar as próprias carreiras. Eu estou falando do Rashford e do Asensio. O Watkins voltando até a titularidade mais assegurada com a venda do John Duran. E decide no Villa Park. Então eu aposto no Aston Villa, Marcelo. É o 9º colocado da Premier League no momento que a gente está gravando, contra só o 2º colocado da Liga Belga, 8 pontos atrás do líder. O Clube Bruges também não consegue no seu torneio local fazer um super campeonato. Teve boa participação do Ferran Jutlar, um jogador formado pelo Barcelona. Na partida contra a Atalanta ele fez gol na ida e na volta. Acho que a gente chega agora no prato principal das oitavas de final, que é Real Madrid e Atlético de Madrid. Uma história de 238 partidas. O Atlético de Madrid é o terceiro adversário que o Real Madrid mais enfrentou na sua história. É o Barcelona, o Atlético de Bilbao. Esses times nunca caíram para a segunda divisão da Espanha, então gera muitos enfrentamentos. 117 vitórias do Real Madrid, 59 do Atlético. É quase exatamente o dobro. Se o Real Madrid ganhar a ida, será o dobro de vitórias em relação ao Atlético na história. Em Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid ganhou 2 de 9 partidas contra o Real Madrid. Em 59, uma semifinal. O Real Madrid ganhou o jogo de ida, o Atlético de volta teve um jogo de empate vencido pelo Real Madrid. E uma semifinal de novo em 16-17, que o Real Madrid faz um 3-0 na ida com uma atuação daquelas do Cristiano Ronaldo, 3 gols. E na volta um 2-1, aquela jogadaça do Benzema. O Atlético de Madrid estava começando uma remontada porque abria 2-0. E aquele gol que o Benzema construiu pelo lado do campo, eu não sei se é o Bale ou se é o Isco ou se é o Cristiano que finaliza, fez o Real Madrid passar e a vitória do Atlético não deu em nada. Nos últimos 10 jogos, Fred, 3 vitórias para cada lado, 4 empates e só uma vez nos últimos 10 jogos alguém ganhou por mais de um gol de diferença. O Atlético de Madrid ganhou uma partida por 3-1. Mostra o tamanho do equilíbrio entre essas duas equipes no histórico recente. Cara, eu quero muito ver como que o Atlético vai trabalhar o fator trauma, né? Assim, 2 finais de Champions, você perder para o maior rival é algo para você sentar no divã o resto da vida. Assim, tem uma geração de torcedores do Atlético de Madrid que por mais orgulho que sinta da era Simeone ter alavancado o clube para um patamar que não ocupava muito tempo, você bater no topo do Everest e 2 vezes cair para o pior adversário possível e com contextos horrorosos, né, especialmente aquela do Sérgio Ramos e tal, é muito, muito, muito complicado. Então eu não sei como mentalmente
o Atlético vai conseguir administrar, porque é aquela coisa, uma coisa é enfrentar em La Liga, outra coisa é enfrentar na Champions, ainda mais o Real Madrid. Decisão do Metropolitano, né? Uhum. Eu tô interessadíssimo para ver como que o Atlético vai conseguir segurar a emoção e trabalhá-la de maneira positiva, porque se conseguir, é um problemaço pro Real Madrid, cara, porque o encaixe de jogo eu acho que vai um pouco mais pro lado do Atlético do que do Real, não sei como que você observa isso. Eu também acho, porque o Atlético deve dar a bola para o Real Madrid, esperar, especialmente pelo fato de decidir em casa, ele não precisa tomar iniciativa, ele pode contra-atacar, ficar fechadinho. Acho que mesmo que o Real Madrid saia na frente na partida de ida, o Atlético de Madrid não vai se expor. Eu tô achando que vai ter uma postura muito parecida daquela eliminatória contra o City, que joga completamente na defesa, perde de 1-0 em Manchester, não se abre, e no jogo de volta também não se abre até os 30 minutos finais. Sim. Assim, guarda tudo para um ataque soviético, para uma loucura no final. E quase consegue, assim, não conseguiu porque faltou tempo, porque o Manchester City precisou furar a bola para que não tivesse jogo e se classificar, e eu acho que vai ser essa postura do Atlético de Madrid, resistir, resistir, resistir até chegar o momento dele. E numa dessas especular em contragolpes e tal, para conseguir vencer. O Bellingham não joga a partida de ida, é um muito importante desfalque para o Real Madrid, e o Atlético de Madrid tem um perfil muito interessante de gols no final e gols de jogadores que saem do banco de reservas. É quase que 1/3 essa combinação dos gols da equipe na temporada. É um elenco maior, mais vasto do que o do Real Madrid e que pode fazer diferença nesse momento da temporada. Eu vejo algum favoritismo para o Real Madrid pelo fator individual. Um grande dia do Julián Álvares ou um grande dia do Vinícius. Um grande dia do Griezmann, um grande dia do Mbappé. Um grande dia do Gil Simeone ou do Rodrigo, do De Paul ou do Bellingham, sabe? Um grande dia de um dos do Real Madrid tende a ser muito melhor do que um grande dia do Atlético de Madrid. Eu também acho que toda a polêmica de arbitragem entre esses dois na Espanha vai entrar, por mais que a arbitragem seja europeia. E eu não sei o quanto que o Atlético está se pilhando e pode se perder nessa pilha, ou o quanto que o Atlético está pilhando o Real Madrid e pode jogar cascas de banana para o Real Madrid escorregar no campo mental. Cara, o clima do Metropolitano no jogo de volta, se a eliminatória estiver viva, se não for um jogo daqueles e o Real Madrid conseguir golear o Atlético de Madrid no Bernabéu, coisa que não é provável, você mostra que o histórico do confronto é assim, é de resultados justos e muitos empates, vai ser algo que aí, se o Real Madrid passar, ele chega na Liga dos Campeões com a coroa na cabeça, assim. Ele chega muito, muito grande. Porque eliminar o City da maneira que eliminou diz muito sobre o Real, mas também diz muito sobre as vulnerabilidades do City. Agora, é muito duro. Eu tô, sei lá, 51-49 pro Real Madrid. Esse ponto de repetir o jogo do City para mim é muito importante. Para mim o jogo de volta contra o Manchester City é o melhor jogo do Real Madrid na temporada e mostra que se o Real Madrid jogar daquele jeito, com aquela entrega defensiva e solidariedade dos seus jogadores de frente, ele pode competir e ele é quase favorito contra qualquer um. A questão é saber se ele pode fazer isso contra um bom time. Porque o Manchester City hoje não é um bom time que ele conseguiu fazer aquilo. Então não é tirar mérito do Real Madrid, mas é colocar em contexto que ele vai precisar fazer isso contra um adversário mais forte mais coerente como é o Atlético de Madrid essa temporada. Para finalizar, o PSV contra o Arsenal, quase 60 partidas de invencibilidade do PSV em casa, não perde desde novembro de 2022, se eu não me engano são 58 partidas até o momento da gravação desse vídeo. Histórico recente das equipes existe, nas últimas 2 temporadas eles se enfrentaram, temporada passada pela Liga dos Campeões na fase de grupos e na temporada 22 e 23, uma vitória para cada lado na fase de grupos da Liga Europa, na Liga dos Campeões 23 e 24, vitória do Arsenal e depois empate, e um Arsenal com muitos problemas no ataque, né, Fred? Pois é, o Arsenal não vai ter Havertz e Gabriel Jesus fora da temporada, não sei se consegue recuperar o Martinelli para essas oitavas de final, não é provável que o consiga, e o Saka não volta, o Saka só volta em abril. Então vai ter que ver se consegue passar adiante com, não sei se o Mikel Merino vai ser o centroavante lá, se vai ser o Calafiori, uma possibilidade levantada pelo próprio Mikel Arteta, ou se vai com o Sterling do lado possível. de Trossard. Como 9, assim, aquela coisa dos últimos 5 minutos, colocar um zagueiro na área é o plano A. Pode ser o plano A, ou vai começar com o Sterling, Trossard e Nwaneri.
Que, aliás, é uma grata surpresa dessa categoria de base do Arsenal. Então, é um problema sério que o Arsenal tem, mas eu não acho que é um problema para essa eliminatória. O PSV pode manter a invencibilidade dentro de casa, pode até ganhar do Arsenal, mas decidir no Emirates é algo que esse Arsenal provavelmente vai conseguir confirmar o favoritismo, ainda que sem esse ataque reforçado, porque foi muito enfraquecido pelas lesões, e aí foi para o departamento médico, e a diretoria não deu peças para o Arteta repor. Eu acho esse um erro muito crasso, que vai custar muito na Premier League e também na Liga dos Campeões. Mas não agora. Eu acho que agora é jogo para o Arsenal passar adiante para as quartas de final, porque quase que tem que, né, mesmo com os desfalques contra o PSV, o Arsenal, um time de Premier League, com 2 campanhas enormes nas últimas 2 temporadas, ele precisa seguir adiante. Eu acho que é um jogo que pode ser decidido pela defesa. Eu tô com você nessa de que talvez esses desfalques do ataque não façam tanta diferença, porque pode decidir na defesa, time muito seguro, que não toma gol na Holanda, que depois leva para a Inglaterra a partida, e ainda com as bolas paradas, né? Que também é uma arma que o Arsenal utiliza muito bem. Se conseguir usar isso nas 2 partidas, eu também acho que pode suprir a ausência de um ataque mais criativo e com atacantes de fato jogando na frente do que vai ter contra o PSV. Tem 8 jogos já aqui, Fred Caldeira, dentro do contexto. Pois é, rapaz. Tudo já está muito bem contextualizado e vamos então para o nosso Out of Context. Fred Caldeira, eu separei aqui pra gente a história, porque a gente tá falando que o Liverpool, que fez a melhor campanha na primeira fase, tinha 100% até poupar, não sei se ia ganhar ou não, mas poupou o time inteiro contra o PSV na última rodada, porque já entrou praticamente com a primeira colocação garantida, dependia do jogo do Barcelona com a Atalanta, e o Liverpool pegou esse caminho, que vai ter o PSG, que tá crescendo muito, e que vai ter depois, possivelmente, o Aston Villa, que é um confronto doméstico, que na semana passada o Liverpool não conseguiu vencer, foi ao Villa Park e empatou por 2-2. E eu vou falar de, talvez, o caso mais azarado de alguém em um campeonato que eu consegui encontrar, que é um caso da 3ª divisão do futebol feminino de Portugal, porque o Leixões era o grande time para subir para a segundona daquela temporada, só que o Porto decidiu investir no futebol feminino, de uma hora para outra, do nada. Do nada o Porto decidiu investir no futebol feminino. E é claro que a força econômica do Porto fez com que conseguisse contratar boas jogadoras para jogar e caiu no grupo dos Leixões. Então era uma fase de grupos de 10 partidas que o Leixões ganhou de todo mundo e perdeu as 2 para o Porto. 8 vitórias, 2 empates. 119 gols marcados em 10 partidas. Leixões voando. 9 sofridos. Caramba. E não se classificou. Com 8 vitórias em 10 jogos e um saldo de 110 gols, porque o Porto ganhou as 10, fez 134 e tomou 4. Então, torcedor do Liverpool, se você está achando que você é azarado, você não faz ideia do que os torcedores do futebol feminino do Leixões estão sentindo agora. Não, tem... Eu fui apurar também. A sua apuração, assim, primeiro de tudo, parabéns pela sua apuração, que você chegou na 3ª divisão do futebol português. Eu sigo um perfil no Instagram que faz essas coisas. Então, parabéns para a apuração por esse perfil do Instagram. Eu quero procurar quem que é para dar os créditos para quem fez. Por favor. Tô só esperando achar aqui os salvos. Quem é que fez isso, quem é que fez isso. Depois tem um editor que depois ele vai cortar e tal, e vai ficar tudo certo. Ou não. E dane-se. Deixa eu ver se eu acho que está mais trabalho. Tem cada coisa salva aqui. Eu imagino que... Enquanto você procura, você pode me interromper a qualquer momento. Agora. Aí. É o Tel LD Zeeland. Então, parabéns aí ao Tel. Tel DLZ Land. Parabéns ao TLZ Land. Tel, pela apuração. Mas eu fui apurar também e em Leixões, se você vira um maluco na rua falando sozinho, é quem acompanhou essa campanha. A pessoa era completamente sã, e aí vira até uma expressão do vocabulário português. Se você vira um maluco falando sozinho, fala, isso aí é do Leixões, por conta dessa campanha. O técnico do Leixões, completamente. Dependia daquilo para manter o emprego dele para a próxima temporada. E hoje é só um maluco em Leixões, Exato. jogando pedra em todo avião que passa. Chamado Tel.
E fez até um perfil no Instagram para contar a história dele. Exatamente. Para contar a história dele. O vídeo anterior dele, ele achando que ia se classificar para a segunda divisão do futebol português feminino. Exatamente. Rapaz, bom demais. Eu lembro, eu não tenho out of context, né? Eu tenho que admitir isso aqui para todo mundo. Não tem porquê. Com esse tempo todo que a gente tem de relação aqui no programa, eu vou ficar mentindo para quê? A minha pesquisa jornalística eu fiz. Você fez? Foi acompanhar o perfil do Instagram, que eu tenho vários vídeos salvos aqui para várias situações. Mas eu fiz. Eu tenho que começar a fazer essa pesquisa jornalística também no Instagram e no TikTok. Né? Ver um Reels interessante e salva. Então vamos aí direto para a indicação. A nossa indicação, Marcelito Beckler, ela é de gala. Porque temos a cerimônia do Oscars chegando. Atenção, Fernanda Torres, atenção, ainda estou aqui. Eu estou em polvorosa para ver se a gente consegue uma estatueta 2 de março, hein? Dia 2 de março, ao vivo, às 7h30 da noite, horário de Brasília, na TNT e na Max. Cara, imagina se nós ganhamos, Marcelo Beckler. É a sensação de final de campeonato. E você quer um pequeno out of context dentro da indicação? Quer? Eu já assisti o filme. Eu também. Só que eu não posso falar nada sobre ele, porque no momento que a gente está gravando eu ainda não assisti. Eu vou assistir hoje à noite, no momento da gravação desse vídeo hoje à noite. Mas no momento que o vídeo saiu, eu já vi. Caramba. Mas, então, assim, ao mesmo tempo que você ainda não viu, você já viu. Eu já vi. Caramba. Bom, se eu estiver indo pro cinema e eu acabar escorregando e quebrar o pé, eu não vou acabar assistindo e a gente vai poder editar essa parte aqui. Mas olha como são as coisas no mundo do audiovisual. Eu já assisti, você que está assistindo a gente aqui no Fred Beckler Explicam, eu já assisti o filme e eu não posso falar nada sobre ele. Por quê? Porque eu ainda não assisti. Ainda não assistiu. Eu já vi. Eu fui nessa última visita à minha família no Brasil, eu vi no Rio de Janeiro, nos cinemas. E de verdade recomendo a todos. Se você ainda não viu, faça como Marcelo Beckler. Veja. E eu ainda estou aqui. E você ainda está aí. E eu ainda estou aqui. Vi, mas não vi e ainda estou aqui. Pra vocês terem ideia da grandeza desse filme. É uma sensação de final de campeonato, hein? Assim, é pra não dormir de domingo pra segunda-feira pra gente que tá aqui na Europa, né? Porque pra gente aqui já é muito tarde. No horário de Brasília, 7h30. Mas vou ver. Acompanhar e gritar na janela. É isso aí. De estampar. E para você que tá no Brasil, 7h30 da noite, 2 de março, TNT Max, já pode estar para lá de... E é carnaval no Brasil. É assistir e ir pra rua comemorar a lá Fernanda Torres. Completamente oscarizada. Como um Pikachu. Como a Fernanda Torres, né? Mas esse aqui é o Mimikyu? Eu esqueci o nome dele. Caramba, Mas, não sei se ele tá aparecendo no quadro, tá? tá aqui nesse... Eu tô vendo no retorno, então tá vendo. Ali, ó. Ele tá ali. Tem algum momento esse que a Fernanda Pikachu Torres... tá muito doido. Ele tá muito doido. Tem algum vídeo da Fernanda Torres sendo entrevistada por alguém e alguém pergunta pra ela como ela está se sentindo. Ela fala, como um Pikachu. É uma coisa que eu, ela e você sabemos, né? É bom demais. É bom demais. Resumo. O resumo das oitavas de final da Liga dos Campeões, Fred, pra mim é o seguinte. O grande jogo, Atlético de Madrid e Real Madrid, é um jogo que se desse pra colocar a mão assim, pegar a atenção, daria. Dá pra sentir a tensão a 700 km de distância, que é o que eu tô da capital da Espanha. O grande perdedor do sorteio para mim é o Liverpool, que pega um caminho que pode ter Paris Saint-Germain, Aston Villa e Real Madrid até a decisão. E para mim o grande vencedor do sorteio é o Barcelona, Sim. que tem Benfica, depois Lille ou Borussia Dortmund até a semifinal. A partir daqui é futebol, eles têm que entrar em campo e jogar. Mas o resumo do sorteio para mim é esse. Pra mim também, cara. Pra mim, essa leitura é a que o sorteio traz. Tem possíveis semifinais e quartas também, que são absolutamente maravilhosas. A gente, por exemplo, já sabe que não pode ter uma final inglesa, né, que todos caem do mesmo lado da chave. A gente pode ter uma final de Barcelona e Real Madrid. A gente pode ter um Liverpool e Barcelona, claro, a gente sempre soube disso. Podemos ter um Real Madrid e Arsenal nas semifinais, ou um Liverpool e Arsenal nas semifinais, um Barcelona e Inter, um Barcelona e Bayern. Assim, tem muitos possíveis cruzamentos que são ótimos, mas o melhor de tudo é que já temos ótimos cruzamentos desde as oitavas, né?
Já recebemos o presentaço de City e Real Madrid na primeira fase desse novo mata-mata. E agora, cara, tem, claro, o Real e o Atlético é o maior jogo? É sim. Mas temos um Bayern e Leverkusen, temos um Liverpool e PSG. Então, esse sorteio ajudou muito. Ajudou muito para que a Champions, desde já, continue naquela atração e naquela velocidade de cruzeiro que a primeira fase, nesse novo formato, nos trouxe. O que eu acho legal da Champions é que a primeira fase trouxe bons jogos e muitas surpresas. O mata-mata trouxe surpresas também, a queda do Milan, a queda da Juventus, a Atalanta e um grande jogo Manchester City e Real Madrid. A gente tem nas oitavas e a gente já tem as promessas, porque eles vão ter que passar para as quartas e para as semifinais e a decisão nem se fala. Então, assim, tem protagonistas e coadjuvantes nas oitavas de final e depois a gente vai ter protagonistas nas quartas. Então dá para, em toda a fase da Liga dos Campeões, a gente encontrando ótimos motivos para assistir a maior competição de clubes do mundo. Frederico? Exatamente, Marcelindo. E já é na semana que vem, hein? Jogos de ida na semana que vem. E para abrir a sua próxima semana de Champions, nos vemos na terça-feira no próximo Fred e Beckler Explicam, toda terça às 11 da manhã. E na próxima terça tem Liga dos Campeões, é isso mesmo. Só uma semana de pausa e vamos que vamos, Becklinho. Bom, até semana que vem. Bom dia, meu povo. Até mais. Beijo.